Olá, você lembra da minha voz? Então vamos lá, pessoal. Essa palestra vai ser mais rapidinha, não vou atrasar a cerveja de ninguém, porque aí o pessoal começa a ficar mais nervoso. É pior. O almoço vai. Vou falar sobre a comunidade no Brasil. Então, de novo, rapidinho, quem sou eu? Continuo sendo a mesma pessoa. A única coisa que a gente tem que destacar aqui é a questão que eu fui o fundador da comunidade. E aí vem as perguntas básicas, né? O que motiva alguém a criar uma comunidade? Bom, eu acho que várias coisas, mas eu posso falar o que me motivou. O que me motivou foi muito simples. A minha ideia não era nem criar a comunidade. Eu vou lá, com certeza já tem um grupo, na época o Yahoo, o Google Groups estava bem no comecinho, já deve ter um grupo no Yahoo, alguém discutindo sobre os ABICs. E, para minha surpresa, não tinha. E aí eu até estranhei, falei assim, mas não tem mesmo, né? E dei uma pesquisada de novo e não tinha nenhum grupo de discussão sobre os ABICs. E aí eu já atuo na comunidade há bastante tempo, já participava de várias listas, falei, cara, esse negócio nunca vai crescer, vai ser 10 usuáriozinhos ali, né, discutindo, eu vou meter as caras, vou criar a lista e vamos administrar isso aí. E aí eu fui lá e criei a comunidade no Yahoo, criei o grupo no Yahoo, começou a aparecer algumas pessoas, e apareceu outro, apareceu o Aécio, ficou me atormentando, vamos fazer um site, vamos fazer um site, vamos fazer um site. Não vou fazer um site, não, vamos fazer um site. E aí eu fui lá registrar os abics.com.br, e estava em nome de uma tal de Unirede. Falei, quem que esses caras pensam que são? Para pegar o domínio que eu quero. E aí, depois de muito tempo, quando eu fui fazer o treinamento, descobri o que era a Unirede, conheci o Luciano e tal. E aí a gente registrou o domínio como org, porque a gente não teve e continua não tendo nenhuma intenção de gerar valor com isso. Eu tenho meu emprego, o Adail tem o emprego dele, o Hernandes, o Aécio, e a gente sempre pensou em retribuir, uma maneira de retribuir um pouco do que a gente recebia do software livre e trocar experiências. Bom, o Brasil sabe o que é as ABICs? Acho que essa conferência, depois de longos anos de luta aí do Luciano, é a resposta. Eu acho que hoje o Brasil sabe bem o que é os ABICs, a ferramenta vem crescendo bastante, vocês vão ver pelos números da comunidade. E aí falar rapidamente da realidade de TI dos profissionais do Brasil. Bom, que dificuldades a gente tem? Primeira dificuldade básica de todo mundo que trabalha com TI no Brasil é o inglês. Então, você não tinha uma documentação oficial, não tinha tradução da documentação, ou o pessoal tinha muita dificuldade até de acessar o site inicial em inglês e depois achar uma documentação. Então, tem alguns números aqui. Segundo esse índice, o Brasil está em 41º lugar no mundo e o domínio de proficiência em torno de 50%, que é o inglês. Eu fiquei feliz que eu vi outros aí, né? O nosso inglês Joel Santana, você entende, fala mais ou menos, desenha, gesticula, e no final tudo bem. A gente tem um problema muito sério no Brasil, acho que a gente que está aqui é muito privilegiado, mas ainda existe muita gente sem acesso sequer a um computador, quem dirá acesso à internet. Então, não é a realidade mais dos grandes centros, mas ainda tem muita gente que vai em lan house, em cidades pequenas, tem muita gente ainda que usa o computador na escola. Então, de maneira geral, para essa galera que é mais nova e que sonha em um dia trabalhar com informática e aí descobrir o que é uns ABICs da vida, não ter acesso a um computador ou não ter acesso à internet complica bastante. E o nível da população com graduação, apesar de estar crescendo, também é muito baixo. Então, todo esse cenário, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente corra atrás, isso acaba impactando na gente. Então, a nossa ideia era de, vamos gerar documentação em português, vamos
compartilhar um pouquinho que a gente sabe, vai aparecer mais pessoas e vão crescer com isso. Bom, foi fundada em 11 de junho de 2008. Esses números aqui eu coletei agora, então, na realidade, talvez no primeiro ano não tenha tido 58, tenha tido mais, mas saíram. Esses são os números de quem está ativo desde essa época. Então, quem se cadastrou em 2008 e continua na lista até hoje? 58 pessoas. E a gente vê no gráfico aqui uma clara tendência que foi crescendo bastante, principalmente se a gente olhar aqui os últimos 4 anos, quando a comunidade aí passou de 1.000 membros, já atingiu quase 2.000 membros, falando só da lista do Yahoo. Quais canais que a gente tem? A gente tem a lista do Yahoo, arredondando lá 1.750 membros, e a gente tem, como a Dail falou, a lista no Face, o canal no Face, que ele criou e é o principal responsável por gerenciar, que está com mais de 3.000 membros lá, 3.450 membros. Então, se a gente fizer uma média mais ou menos disso, a gente poderia dizer que a comunidade tem fácil aí em torno de 3.000 membros, considerando que alguns membros estão nas duas listas, 4.000 se a gente for mais otimista. Tem o nosso site e tem o Wiki, onde a gente coloca lá alguma documentação. Vou falar depois mais sobre o Wiki. Aqui eu tenho alguns gráficos que também mostram essa evolução. Então, desde 2011, isso aqui foi crescendo, né? Agosto de 2010 foi quando a gente começou a monitorar o site. Então, os acessos foram crescendo. O nosso acesso esmagador é do Brasil, mas a gente tem alguns acessos eventuais de pessoas de outras partes do mundo. Então, está aqui, 87% Brasil, 9% Estados Unidos, 0,83% Portugal. Então, isso é uma coisa que eu acho que todo mundo deve discutir aí, por que os países de língua portuguesa a gente não consegue ter uma penetração nesses países. Você não consegue ter um contato com esse povo. Então, assim, eu já fiz alguns artigos para um portal de Portugal, tal, mas parece que não engrena, assim, o pessoal não vem para a comunidade do Brasil. E aqui o gráfico do Facebook, que mostra também claramente aí, um crescimento. Então, a gente tem aqui quantidade de compartilhamentos, quantidade de comentários, quantidade de vídeos, quantidade de links. E aí você vê que são números bem expressivos. Então, desde que a comunidade foi criada, ela não parou de crescer, não parou de vir mais gente e de fazer parte dos canais. Como que a comunidade está estruturada nesses canais? De maneira geral, nós 4, eu, a Dail, o Aécio e o Hernandes, a gente toma as principais decisões juntos. E quando dá briga, se vocês são em 4, o responsável por aquele canal tem a palavra final. Então, se a gente não entrou num acordo e é na lista, quem manda sou eu. Se é no Facebook, quem manda é o Adail e o Hernandes. E aí a gente vai se organizando. Então, o que eu estou responsável, responsável entre aspas, o que eu estou mais atuante no dia a dia? A lista, o Wiki e o Twitter. A rede social que eu sou mais ativo é no Twitter. Eu não sei se alguém me acompanha, mas eu compartilho posts que eu vejo, mesmo que estejam em outros idiomas e que eu acho interessante. A lista e o Wiki. Eu participo da comunidade do Face, mas com bem menos frequência. O Aécio é quem é responsável pela lista também, o Twitter um pouco menos, e o site, praticamente quem cuida sozinho é o Aécio. Tudo que vocês veem lá, 90%, foi o Aécio que fez, que deu ideia, que reorganizou. O Adail. O Adail dedica todo o tempo livre que ele não está trabalhando no SERPRO, ou seja, quase todo o tempo, lá para o Facebook. Então,
quem cuida efetivamente do Facebook é o Adail Hernandes. E o Aécio aparece, quando tem um rolo a gente discute, mas, efetivamente, quem toma conta do Hernandes, que trabalha pra caramba, não posso falar que não trabalha, porque o chefe está aqui, o Hernandes, que trabalha pra caramba no pouquinho tempo livre que ele está lá gerenciando o Facebook. Então, basicamente, essa é a estrutura da comunidade hoje, são as pessoas que estão à frente da comunidade. Bom, o Adail falou um pouquinho sobre isso, eu vou dar uma outra pincelada nisso aqui. Então, o que a comunidade produziu ao longo desses anos? Bom, alguns projetos, como o Zabbix Extra, que é do Adail. Como ele falou, o projeto que ele toca são esses 4 projetos iniciais, que é a análise de capacidade, custo de armazenamento, itens não suportados e correlacionamento de eventos. Depois tem mais uma série de coisas que você consegue fazer com o Zé, trocar logo, mexer no mapa, tal, mas de funcionalidades a mais, basicamente, é isso aqui. E depois ele incorporou outras funções dentro do Zé. Então, o Aristóteles e o Leandro, e o Aristóteles hoje que está à frente, criaram um plugin de geolocalização, então você consegue trazer o Google Maps para dentro dos Zabbix. O Adail, através do Zé, provê a instalação disso aqui de forma automática. A implementação de árvore de serviços, que foi desenvolvida pelo Serpro, e o Adail também provê a instalação disso junto com o Zé. E aí eu queria falar um pouquinho mais disso aqui, porque ele também o pessoal já estava chacoalhando as plaquinhas lá. O SNP Builder, na realidade, não faz importação de MIB no sentido que eu falei de colocar a MIB lá dentro do diretório. O que ele faz é o seguinte, você abre a MIB, você consegue ver a estrutura dela, os itens, as tabelas, navegar por ela, e daqui você consegue pegar essa informação, pô, isso aqui me interessa monitorar. E você gera esse item em um template de maneira bem simples. Então, o Adail adaptou tudo isso aqui, a gente estava discutindo isso, nessa versão 3.0, ele vai ter que praticamente reescrever o SNP Builder do zero, a menos que alguém faça antes dele. E ele também provê isso de instalação junto com o Zé. O Hernandes tem feito um trabalho há um bom tempo já, principalmente no idioma espanhol e português, de gerar vídeos. E aí ele começou a fazer alguns vídeos em inglês também. Então, depois vocês peguem a apresentação, tem o link aqui para o canal do Hernandes no YouTube. Então, ele tem feito esse trabalho de gerar conteúdo em português, inglês, espanhol. Tem feito um belo trabalho com isso, eu não tenho a menor paciência para ficar gerando videozinho e edita e põe legenda. O Hernandes tem feito isso faz um tempinho. Praticamente toda ou boa grande parte da tradução da documentação oficial dessa versão foi feita pelo Adail. Então, de novo alguém da comunidade do Brasil atuando e fazendo um trabalho lá. E a gente teve vários livros lançados por pessoas no Brasil. Então, o primeiro deles foi o livro do Jansen, que está aí participando com a gente, dá um oizinho aí. Depois, foi esse que a gente fez em parceria, eu, o Adail, que todo mundo conhece, o Aécio, que não está aqui por questões de agenda. Luciano, dá um oizinho aí, ninguém te conhece. Apesar de ter sido em inglês, foi um brasileiro que escreveu. Eu acho que todos vocês deveriam sair daqui, depois que estiver lá no GitHub, comprar o livro dele. Depois do GitHub, comprar o livro dele, nem que seja para apoiar ele. Gente, não é fácil escrever um livro a 6 mãos, quem dirá sozinho, em inglês, e de um assunto extremamente técnico, que é tuning e performance de Zabbix. E o último aí que o Jansen lançou, que é um livro consumindo a API do Zabbix com Python,
Então, são todos materiais que foram feitos por pessoas do Brasil. Como que eu posso ajudar na comunidade? Participando, participando e participando. Quem está aqui e não faz parte de nenhum dos nossos canais? Olha lá, bastante gente. Então, o primeiro apelo é esse. Venha fazer parte dos canais. Rola muita coisa interessante. Às vezes, principalmente se tiver alguém aí que não faz parte, que está começando, fala, mas eu não sei nada. Sempre vai ter alguém que não sabe, que sabe menos que você, e sempre vai ter alguém que sabe mais que você. Então, participe, auxilie. Você descobriu lá uma solução legal, que nem o Thiago falou, mas o código está feio demais. Eu fiz um shell lá que eu tenho vergonha de mostrar. Não tenha vergonha de mostrar. Mas eu fiz um ajuste técnico aqui para resolver um negócio que está MacGyver. Não tenha vergonha. Compartilhe, porque outra pessoa pode ter a mesma necessidade que você. Então, você pode começar respondendo dúvida dos iniciantes, documentando e compartilhando uma solução. Esse documentar, pessoal, não precisa gerar um PDF bonito. Faz um TXT, manda as imagens para mim, para o Aécio, para o Adail, que a gente faz isso aparecer no wiki ou na seção de arquivos da comunidade. Então, é um TXT com os prints do que você fez. O resto a gente se compromete a fazer. A gente criou um Planet. Para quem não sabe o que é o Planet, toda vez que um dos blogs cadastrados coloca um post com a tag Zabbix, esse post aparece automaticamente lá. Só que o que aconteceu? O pessoal não manda o endereço do blog para a gente, o pessoal posta coisas sobre Zabbix no blog, mas não faz a marcação da tag. Então, nos ajude a transformar esse Planet em algo realmente útil, em algo que realmente vá girar e que você possa acessar o Planet e ter lá vários posts em vários blogs diferentes. Nos ajude a transformar o wiki em algo útil. Eu crio usuário para quem quiser colocar conteúdo no wiki. Você não quer colocar? Manda o TXT para a gente, que a gente coloca lá no wiki. Então, se você olhar os posts do wiki, a cada 10 posts, 9 fui eu que escrevi. Então, não tenho orgulho nenhum disso, pelo contrário, eu queria que a gente tivesse 200 posts lá. Na nossa seção de arquivos, que é onde o pessoal manda monografia, PDFs, também tem bastante coisa. Mas eu acho que uma série das coisas básicas que o pessoal sempre enrosca e sempre pergunta na lista, a gente poderia facilmente colocar no wiki. E aí eu queria dizer para vocês que é muito importante que todos entendam que é impossível agradar todo mundo. Sempre vai ter alguém infeliz com alguma situação, inclusive nós. Então, eu já falei no comecinho, mas vocês são em 4, como que vocês decidem? Não, porque a gente vive no mundo dos pôneis, um dá uma ideia, os outros 3 acham lindo, e está tudo sempre certo. Não, não é assim. Então, nem sempre todo mundo está feliz. Então, às vezes, acontece algo na comunidade ou algo é publicado que um de nós, ou mais de um, não está contente. Gente, não dá para ter 5.000 membros e achar que vai dar para agradar todo mundo. Então, foca no que a comunidade está te retornando, no que você pode retornar através da comunidade, e vamos tocar o barco para frente. E aí, eu abro para perguntas. Eu falei que eu não ia atrasar a cerveja de ninguém. É só um overview mesmo para quem não conhecia, saber que existe um canal, que existe uma comunidade ativa e que a gente quer pessoas ajudando a colaborar e fazer com que isso cresça mais. Na verdade, é uma posição que eu tenho há algum tempo em relação a comunidades, né? Você acaba escrevendo um tutorial que é repetido, você tem 50.000 tutoriais de como instalar o source do Zabbix, pacote, e aí, mesmo assim, ainda tem gente que pergunta, né, como é que eu faço isso? Nem procura no Google. Mas você não acha que esse modelo de descentralizar ele atrapalha um pouco, sendo que a comunidade do Zabbix
tem um suporte oficial em português, e o Wiki tem suporte a artigos, a documentação em português. Você descentralizar isso para um Telegram, para um Facebook, ok, você consegue atingir mais pessoas, mas será que esses canais não deveriam ser de, cara, vai para ali, que ali tem mais gente? Inclusive, fica mais fácil de manter isso e vira uma obrigação da comunidade oficial? Eu vou te dizer o seguinte. Primeiro, eu não tenho como controlar. Eu falo, eu sou a face da comunidade, mas quando eu falo eu, entenda nós 4 ou todo mundo que nos ajuda. Eu não tenho como controlar se as pessoas querem criar um outro fórum, querem criar grupo no Google+, no Telegram, no WhatsApp, no IRC e no FTP fechado. Então, assim, não tem como controlar isso e eu nem tenho essa pretensão de querer controlar isso. Se eu acho que isso mais espalha do que ajunta, sim, eu concordo com você. Mas é o que eu disse, eu acho que se para a pessoa é mais cômodo criar um grupo no Telegram e se ajudar, eu acho que assim, eu como comunidade entendo o seguinte, mais pessoas estão conhecendo a ferramenta e estão encontrando a solução, eu estou feliz. A opinião del pessoal é uma, a opinião del comunidade é essa. Então, assim, se a ferramenta está sendo divulgada e as pessoas estão sendo ajudadas, beleza, toca o pau. Eu estava falando isso ontem com o Luiz, que, pô, eu, por exemplo, jamais entraria num grupo de Telegram ou WhatsApp, porque o cara vai ver meu número, vai ligar para mim 3 horas da manhã, eu estou desesperado aqui. Então, assim, eu, pessoalmente, não entraria. Agora, se tem pessoas que acham que isso é legal e a ferramenta está sendo divulgada e estão encontrando ajuda, toca o pau, toca o pau.